Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca se a Septuaginta existiu e se essa Septuaginta que a gente utiliza atualmente de fato era a Septuaginta traduzida, né, ou por aí vai. Então, primeiro ponto que eu vou pedir para você é se inscreva nesse canal. Segundo, caso queira fazer um curso de teologia, pagamento único, você vai encontrar um link na página inicial deste canal. Também encontrará minhas redes sociais, caso queira trocar uma ideia comigo, mandar uma mensagem. Caso queira meu telefone também, tá no Instagram. Na descrição do vídeo você encontra meu e-mail, caso queira fazer uma doação. Peço que se torne membro e acompanhe mais vídeos, que eu tenho muitos vídeos sobre esse tipo de estudo. E vamos a mais este vídeo. Essencialmente, eu tenho visto há algum tempo, já há um certo tempo, pessoas dizendo assim: ah, a Septuaginta não existiu, ah, porque não sei o que, ah, porque não sei o que. Tá. E eu fui buscar, e hoje principalmente eu passei o dia inteiro pensando, cara, por que esse pessoal fala que a Septuaginta não existiu? E eu suponho que seja o seguinte: quando é que a Septuaginta vai ganhar nome de Septuaginta? Quem é que deu o nome Septuaginta? Foram os latinos. Talvez o, os cristãos ali do quarto, quinto século, né? Lembrando que Septuaginta é a tradução grega da Bíblia hebraica. Não existe Septuaginta do Novo Testamento, porque a Septuaginta é a versão grega da Bíblia hebraica. O Novo Testamento grego foi redigido em grego, é diferente. Ok? Então só para ficar claro. E aí eu fiquei imaginando e tentando entender qual que é a base argumentativa que faça sentido. E assim, os principais manuscritos das Septuagintas que a gente utiliza são todos do quarto, quinto século, basicamente. Como assim quarto, quinto século? Quarto, quinto século é Códex Sinaíticos, Códex Vaticanos, Códex Alexandrinos. Septuaginta, acho que o melhor manuscrito é o do Códex Alexandrinos, que é século V. Você tem outros também. E aí, qual que é a afirmativa deles? Que a Septuaginta vai ser uma criação de alguma denominação, de alguma igreja ou de algum grupo. E eu acho que a pergunta deve ser feita o seguinte: a gente chama de Septuaginta todas aquelas traduções gregas feitas desde o segundo século antes de Cristo. É claro que essas traduções mais antigas da Septuaginta não chegaram até nós. Houve muitas revisões da Septuaginta ao longo do tempo, principalmente a partir do primeiro século. Por quê? Os judeus no Egito eles usavam a Septuaginta. Judeus em Israel usavam a Septuaginta. E não me venha com mimimi. Ai, mas em Israel se falava hebraico, se falava aramaico. Então me explica, cara, por que dentro de Israel existe uma cidade chamada Tiberíades? Me explica que existia uma cidade chamada Cesareia. Me explica o que era um conjunto de cidades chamadas Decápolis, que eram 10 cidades com cultura grega. Então existia a influência helenística o suficiente. Outra coisa, qualquer pessoa que estuda história sabe que o helenismo ele foi muito mais forte na Ásia do que no Egito, por exemplo, do que na própria Roma. Primeiro os romanos tiveram que conquistar a Ásia para serem helenizados. Para você ver. Então, por desconhecer história, as pessoas acham que por não estudarem o básico de história, elas acham que tudo tem que acabar no hebraico. Não, se Israel falava hebraico, tinha que ser hebraico. Por quê? A pessoa, no caso do contexto brasileiro, a pessoa está imaginando que Israel, a região de Israel lá de 2000 anos atrás, é igual ao Brasil hoje, que todo mundo fala um idioma, né? No Brasil, se você fala um inglesinho, né? Como é que é a explicação? I don't speak English, my brother. Se você chegar e falar um troço desse assim, a pessoa fala, o cara manja dos inglês, né? The books on the table, né? Se você fala um the books on the table assim, o cara já, né? O maluco sabe inglês, né? Não. Quando você sai fora do Brasil, quando você sai para fora do Brasil, é muito comum nos países europeus, né? Em outros países,
se falar 2 idiomas, 3 idiomas. O Brasil mesmo era falado vários idiomas. Eu não quero entrar numa aula de linguagem no Brasil, mas só para entender. O que acontece é que no Brasil, por causa de um corno chamado Getúlio Vargas, a gente foi obrigado a falar só o português. Porque até 1930, né, em São Paulo, aqui por exemplo no estado de São Paulo, era falado espanhol e italiano. Na América, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou o que se tornou depois Paraná, era falado alemão. Né? Existem cidades lá que se fala alemão ainda por tradição, mas o Getúlio Vargas criou uma lei que obrigava as pessoas a falarem somente o português. Então, muitos imigrantes, com o passar do tempo, foram proibidos de falar tipo espanhol na rua, né? Colocar a lojinha dele o nome em espanhol, entendeu? E aí o que aconteceu? Todo mundo foi obrigado a falar a língua portuguesa. E aí o que acontece? O Brasil se tornou um país monolíngue. Aí hoje os brasileiros acham que você chegou nos Estados Unidos, todo mundo lá fala inglês. Né? Você chega lá na Inglaterra, todo mundo fala inglês. Não, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Você pega países como Suíça, você pega a própria Alemanha. A Alemanha, você pode chegar na Alemanha sem saber uma palavra em alemão. Se você souber falar inglês, você se vira. Né? E assim vários países são. A Espanha, você acha que na Espanha só se fala espanhol? Você tem o basco, pô. Você tem o basco, a língua basca. O Portugal, que é um ovo, você tem o português, você tem a língua. Tem uma outra língua deles lá também, que é o gaulês. Não é o gaulês. É alguma língua que começa com G, alguma coisa assim. Tem mais uns 2 ou 3 idiomas lá. Entende? Então, não é só uma língua. Então, um país como Israel, naquele contexto, se falava aramaico cotidianamente, mas você tinha a influência do grego e alguma coisa do latim, né? Então era muito comum você encontrar pessoas, né, falando grego lá. Então a Septuaginta, voltando ao assunto da Septuaginta, então era comum você também encontrar judeus usando a Septuaginta. Volta e meia, os caras estão fazendo escavação lá em Israel, o que eles encontram? Inscrição em grego, dentro de Israel. Inscrição em grego, dentro de Israel. Por causa do quê? Das 10 cidades, Decápolis, por causa de Cesareia, Tiberíades, né? Porque o Herodes o Grande, ele helenizou Israel. Herodes o Grande, ele governou desde Júlio César até Tibério. Ou até o final do reinado de Augusto. É que o Herodes o Grande, ele morreu ali por volta do ano 2 depois de Cristo e tal, né? Então, vamos por aí. Então ele reinou ali até o final de Otaviano Augusto, né? Então ele passou pelo reinado de Júlio César e passou pelo reinado de Otaviano e, se eu não me engano, início de Tibério, né? Então ele foi um cara que helenizou Israel. Ele tentou helenizar Israel. Isso quem afirma é Guglielmo Ferreiro. Guglielmo Ferreiro, História, Grandeza e Decadência do Império Romano, né? Se não leu, aconselho a ler. E aí o que acontece? Dentro de Israel era comum você encontrar judeus, pessoas que falavam grego e que usavam a Septuaginta. Os judeus não tinham problema com a Septuaginta. Quando é que surge o problema com a Septuaginta? Quando os cristãos surgem. Por quê? Muitos cristãos, normalmente, inicialmente eram judeus convertidos ao cristianismo, mas com Paulo começa a vir os gentios. E os gentios não falavam aramaico, os gentios não falavam hebraico. Qual que era a Bíblia que os gentios usavam do Antigo Testamento? Septuaginta, que era a língua universal. Então, os cristãos usavam. O que acontece? Os judeus começam a querer fazer uma recensão, e eles fazem uma recensão na Septuaginta. Eles fazem algumas mudanças de tradução. Por quê? Com interesse teológico. Os judeus fazem essas alterações, né? E acho que é a tradução de Áquila, você vai ter. E feito essa tradução, essas novas traduções, eles começam a querer rejeitar as outras traduções. Por quê? Quando a gente vai para a história da Septuaginta, onde que ela surge? Como eu mencionei, no Egito, no século 2 a.C. Qual é o relato mais antigo que traz isso? A Carta de Aristéias. A Carta de Aristéias, ela tem muitos contos mitológicos. Isso aí é fato. A Carta de Aristéias, ela traz muitos contos mitológicos, né? Coisas mitos, né? Falar, foi 70 judeus que traduziram a Torá, que não sei o que, traduziram em 70 dias e que o negócio foi rápido, a pedido do rei. Se isso foi verdade ou não, pelo menos a história ela demonstra uma coisa que faz sentido,
que é realístico. Judeus em glebas dentro do Egito, eles que começaram a aprender a falar o grego cotidianamente, optaram em ter uma tradução na língua grega. E aí o que acontece? Inicialmente, vamos supor, era a Septuaginta. Então as primeiras traduções vai ser dos 5 primeiros livros, o Pentateuco. 5 primeiros livros. E o que acontece? Com o passar do tempo vai surgindo a tradução dos outros livros. E, curiosamente, as traduções mais fiéis, o Pentateuco normalmente ele é mais literal. Quando você sai do Pentateuco, vai para o livro de Jó, vai para o livro de Isaías, vai para o livro de Daniel, sempre é mais interpretativo. O que acontece? Pelo menos existe a evidência histórica de pelo menos dos 2 séculos antes de Cristo existia a tradução grega. Ah, mas o nome era Septuaginta? Foi conhecida como tradução dos 70, porque no grego 70 é dá contas, né? Só que o termo Septuaginta ele é latino, tá? Então isso é um nome dado pelos cristãos, né? Um termo pelos cristãos latinos, né? Pelos cristãos romanos. Então, pelo menos 2 séculos antes de Cristo você já tem o uso da Septuaginta. Se eu não me engano, foram achados fragmentos em grego da Septuaginta. Não foi achado só manuscrito hebraico, não foi achado só Bíblia hebraica. Foi achado documentos religiosos, né, além da Bíblia. Foram achados outros documentos dentro do manuscrito do Mar Morto. E cópias, pequenos pedaços da Septuaginta foram encontrados da versão dos 70. Né? Então foi encontrado alguns resquícios, né? Não é muito grande pelo que eu sei, mas foram encontrados. E aí o que acontece? O pessoal vai dizer assim, não, mas a Septuaginta não existiu porque esse nome não era usado. Existiam traduções gregas antes da Septuaginta, mas não era. O problema é, a gente usa o termo Septuaginta para se referir a qualquer tradução do Antigo Testamento. Qualquer tradução do Antigo Testamento em grego koiné. Porque isso facilita a pesquisa. É a mesma coisa que você falar, o texto recebido do Erasmo de Roterdã. Nem o Cardeal Ximenes, nem o Erasmo de Roterdã, nem o Roberto Stefanos, né, nem Simão Colineu, eles publicaram um negócio chamado Texto Receptus. Eles não publicaram o Texto Receptus. O Texto Receptus é um termo, é um nome cunhado a partir de 1624, que passa a se referir a todos esses textos gregos. Entende? Então, um termo é criado para se referir a um conjunto de documentos ali que que são parecidos. No caso, Texto Receptus, edições do Novo Testamento grego que são muito parecidas com ele, chama Texto Receptus. A mesma coisa é a Septuaginta. Qualquer tradução que venha a ser utilizada, que foi feita antes de Cristo ou depois de Cristo, dentro da língua do período da língua do grego koiné, pro Antigo Testamento em grego, é chamada de Septuaginta para facilitar. Né? Por quê? Na carta de Aristés ela é chamada de a tradução dos 70. Quando você pega Flávio Joséfo do primeiro século da era cristã, ele confirma a história do Joséfo, ele confirma a história de Aristéias. Se Joséfo, que viveu no primeiro século, confirmou a história, alguém que tinha possivelmente documentos, conviveu naquela época, utilizava a Septuaginta também, ou foi alguém que utilizou muito a Septuaginta também, porque o Joséfo, as obras dele ele redigiu a maior parte em grego, né? Então é alguém que conhecia grego muito bem. Você tem Filo de Alexandria, um judeu filósofo do primeiro século antes de Cristo, que morava aonde? No Egito. Então você já tem uma tradição helenística dentro do judaísmo muito forte, muito forte. E tudo isso confirma e leva a Septuaginta. É claro que no caso esta Septuaginta aqui que a gente utiliza, ela é uma edição crítica. Ela vai conter, por exemplo, deixa eu pegar aqui o livro de Salmos, não tem muita. Ela é uma edição crítica. Deixa eu pegar aqui um livrinho que tem em duplo. Vou pegar Daniel aqui. Ezequiel. Deixa eu pegar Daniel aqui, só para dar exemplo. Daniel. É uma edição crítica. Como assim uma edição crítica? Ela tem o texto e ela tem aparato crítico. Então, por exemplo, no caso de Daniel,
No caso de Daniel, aqui você tem duas traduções para o livro da versão da Septuaginta. Fora o aparato crítico aqui mostrando variantes de tradução, né? Notas de rodapé e informações sobre manuscrito. Então ela é uma edição crítica, que ela compara principalmente o Códex Sinaítico, os Vaticanos e Alexandrinos. Você tem fragmentos do Efraimita, você tem outros, né? Então isso aqui é uma edição rápida. É uma edição de uso rápido, né, para quem quer usar uma informação básica e precisa. E é isso. E é isso. Ah, mas não existia Septuaginta antes de tal período. Claro que não existia, mas a gente chama de Septuaginta para facilitar. Porque senão é igual língua portuguesa. Imagina, eu tenho Almeida Corrigida Fiel, aí eu tenho Almeida Atualizada segunda edição, aí eu tenho a NAA, aí eu tenho a Almeida Atualizada primeira edição, eu tenho a Revista Corrigida, eu tenho a Revista Corrigida de 95, eu tenho a Corrigida de 2009, eu tenho a Corrigida de 1955, aí eu tenho a Bíblia Almeida da IBB, da IPB, né, IBB. Aí eu tenho a Almeida século 21, tá vendo? Um tanto de tradução com o nome de Almeida? Então, no mundo antigo, eles pegaram e só deram um nome para todas as edições das traduções gregas que existiam, como Septuaginta. Ponto. Só isso. Mais nada. Mas não existia porque não era esse nome. Não, tudo bem, mas para se referir a Septuaginta, quando eu falo Septuaginta, o que você imagina? Antigo Testamento em grego. Seja ele antes de Cristo, depois de Cristo, seja ele uma Septuaginta cristã, seja uma Septuaginta judaica, não importa. Você lembra do Antigo Testamento em grego. Então é um termo técnico cunhado para a gente utilizar para facilitar a pesquisa, né? Imagina, se eu for falar aqui, o texto hebraico de Benheim, texto hebraico massorético de Benheim, de 1458. Eu falo Bíblia hebraica, pronto. Eu falo Stuttgartensia. Não, eu estou me referindo ao Códice Leningrado. Stuttgartensia, pô. O Codex Alepo, que não sei o que. Não... Alepo. Pronto, simples. A gente usa... eu estou falando da Bíblia hebraica. Estou falando que no texto hebraico, em geral, pode ser manuscrito do Mar Morto, pode ser texto de Alepo, pode ser Codex Leningrado, pode ser... Não tem problema. Se você falou Bíblia hebraica, é isso. Você falou Benheim, é mais específico. Você falou Leningrado, é mais específico. Você falou Alepo, é mais específico. No caso, a gente fala Septuaginta, para se referir às traduções ou um conjunto de traduções em grego do Antigo Testamento, englobando tudo aquilo que foi produzido antes de Cristo e também até no período depois de Cristo ali, né, as recensões, porque a Septuaginta ela passou por várias recensões. Tem a recensão de Teodosião, a recensão de Símaco, né, Áquila. Áquila é uma recensão judaica, se eu não me engano. Por que eles fizeram essas recensões? Algumas por interesse teológico, né? Porque alguns judeus só vão começar a querer rejeitar a Septuaginta ou revisar ela por causa dos cristãos. Então é isso. Eu acredito que eu não precisava estar fazendo esse vídeo. Eu acredito. Mas, se quiser informação mais sobre a Septuaginta, pegue qualquer manual de Bíblia hebraica, Edson de Faria Francisco, crítica textual, qualquer livro de crítica textual do Antigo Testamento. Pegue a Bíblia grega do Emmanuel Tove, da BV Books, um dos bons livros da BV Books. Estuda a influência do judaísmo e o helenismo. Deixa eu ver aqui, eu tenho um livro aqui, pera aí. Deixa eu achar aqui. A tradição judaico-grega no Império Bizantino, vai falar bastante sobre Septuaginta também, né? Septuaginta, guia histórico literário do Ezequias Soares também, muito bom esse livro, fica a indicação aqui, tá? Então assim, eu acho que um pouco de estudo, o livro, tem um livro que eu sempre indico aqui, ó, PDF de graça, tá? Você baixa, 0800. Ó, História do Texto Bíblico, Pedro Apolinário, foi professor muitos anos no UNASP São Paulo, tá? Então fica a dica de livro aqui para vocês, tá? Eu sempre estou indicando esse livro. E é isso. É igual o Vulgata, por exemplo. Deixa eu pegar aqui a Vulgatinha aqui, ó. Vou pegar a Vulgatinha, que nem eu tô com uma Vulgata aqui que é uma edição crítica também. Quando eu falo Vulgata, você imagina o quê? Você imagina uma Bíblia em latim. Exatamente. Existem traduções antigas, mais antigas da Vulgata, que são chamadas de vetus latinas.
Mas se eu aparecer aqui com um texto em latim e falar que é a Vulgata, você vai entender. Opa, só que essa aqui é uma Vulgata mais antiga, é uma Vulgata. Se eu falar que é uma Vulgata mais antiga, passou certo. Passou certo. Não, eu não tô dando o nome certo, eu não tô falando o termo certo, né? A Ítala tal, não tô passando o termo específico, porém passa. A mesma coisa a Septuaginta. Se você mencionar a Septuaginta da época a Septuaginta da época do Egito, tá correto. Ah, mas não existia a Septuaginta. Ah, mas é uma tradução grega. Septuaginta é o que? Uma tradução grega. Então, ponto. Ponto. Não precisa fazer um cavalo de batalha em cima disso. Desde já, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Espero que tenha sido útil. Se alguém tiver alguma coisa contra, sinta-se à vontade, mas é isso, né? E existem vários livros que vão tratar desse tema. Eu já mencionei alguns aqui. E um abraço. Ah, e não se esquece de fazer uma doação não, hein? Pix na descrição aqui do vídeo, beleza?